Salmo no capítulo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glória a Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus seios. Agora no Salmo de número 137, por favor. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas armas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveremos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita? Somente até aí. Pode a sua Bíblia, o Salmo de número 126. Queridos, o Salmo 126 é um salmo de júbilo, é um salmo onde os filhos do Senhor se reuniram para salmodiar, para exaltarem ao Senhor por uma grande vitória obtida. E eles então começam a dizer assim no verso 1: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Esse povo aqui reunido no Salmo número 126 é um povo que tinha motivos e motivos de sobra para agradecerem a Deus, para exaltarem a Deus por essa vitória tão grande alcançada. Mas a história deste povo nem sempre foi assim. Quando lemos o Salmo de número 37, se refere ao mesmo povo do Salmo de número 126, porém em situações diferentes. Diz a história, irmãos, a história de Israel e a história bíblica, que em determinado momento da história do povo hebreu, o povo não ouviu os profetas do Senhor, o povo não quis seguir, observar, obedecer os ensinamentos de Deus, e por essa razão, toda uma nação, pense comigo, toda uma nação, com exceção de alguns poucos, foram todos levados a uma terra distante, para a Babilônia. E ali ficaram por um período de 70 a pelo menos 75 anos de sua história. E quando esse povo foi tirado de Jerusalém, de seu território, e levado para a Babilônia, eles foram privados de muitas coisas, mas o que mais pesava o coração daquela nação era justamente a distância do templo do Senhor que estava em Jerusalém, porque era costume pegar os filhos, as crianças e levarem ao templo para louvarem, para engrandecerem ao Senhor, e foi tirado deles esse privilégio, o privilégio de estar na casa do Senhor. E no Salmo de número 137, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura. A Bíblia diz: olha a situação do povo. Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Às margens, eles se assentavam e eles começavam a lembrar os cânticos que eles entoavam na casa do Senhor. E no verso de número 2, ele diz assim: e uma vez que a esperança de retornar ao templo, a Jerusalém, havia se esgotado, eles então pegaram as suas harpas, os instrumentos que eram usados para adoração, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Verso 3:
pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres. Interessante que esse povo não foi privado de cultivar, eles não foram privados de construir, de estudar, mas foram privados de ir à casa do Senhor, de ir ao templo. E para aumentar o sofrimento do povo, eles chegavam, sabendo da dor daquela nação, e diziam assim: olha, vocês têm as harpas, vocês têm os instrumentos, cantem para nós os cânticos que vocês cantavam dentro do templo. Quando os mais velhos, aqueles que cresceram na infância, adolescência e juventude, dentro do templo, que eles lembravam dos levitas adorando, do povo em adoração, aquilo para eles era um fim. Quanto ter tirado deles o estar na casa do Senhor ofendeu aquele povo, machucou, maculou o coração daquele povo. Mas a Bíblia nos diz que passados 70 anos, o profeta Daniel entende pelas Escrituras que o tempo do cativeiro de 70 anos que fora profetizado por Jeremias já havia se cumprido. E ele então se põe a orar, a buscar ao Senhor e muitos outros com ele. E Deus então decide com mãos poderosas, amém, através de um milagre imensurável e maravilhoso, ele retira toda uma nação de novo de Babilônia. E quando então eles estão caminhando em direção a Jerusalém, velhos, crianças, animais, e que eles avistam ao longe as muralhas caídas, o templo abandonado, o coração então, mesmo vendo aquela cena, o coração dispara. Os mais velhos então começam a chorar, e as crianças: pai, o que está acontecendo? Eles começam a avistar a cidade santa, onde está o templo. E quando eles entram para dentro da cidade, as coisas não estão nos seus lugares, ruínas, dificuldades. Mesmo em face de tudo isso, eles então entoaram o salmo de número 126. Vamos voltar lá comigo. Por isso nasceu o salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quando eles pisaram aquela terra de novo, parecia um sonho. Pensavam eles nunca voltarem àquela terra, pensavam eles nunca pisarem àquela terra de novo. Parecia um sonho, que maravilha. Verso de número 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Verso 3: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Deus então restaura a sorte daquele povo. Deus então traz aquele povo de volta. Que maravilha, que coisa extraordinária. Mas havia toda uma cidade para ser reconstruída de novo. Havia um recomeço, um desafio pela frente. E eu queria que os queridos acompanhassem comigo o verso número 4. Restaura, Senhor, Salmo 126, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu quero dizer a vocês de novo, ou seja, nessa terra nós vamos colher novamente. Vocês creem nisso? Nesta terra nós vamos colher novamente. Quando eles chegam, havia muito trabalho para ser feito. Havia muita coisa por se fazer e para fazer. Segundo Flávio José, um contemporâneo de Jesus e historiador da época, quando o povo volta, eles não tinham nada, nem ferramentas para o trabalho, mas a alegria de se voltar àquela terra era muito grande. Havia então plantações a serem plantadas, tinham que colher, era o recomeço. E diz então Flávio José que na falta de enxadas, de ferramentas adequadas para o cultivo da terra,
O povo então, com as próprias mãos, furavam as pequenas cordas e lançavam a semente. E muitas vezes, ao furar aquelas cordas, eram as próprias lágrimas que regavam as sementes. E aquilo ali, covinha após covinha, e as sementes serão lançadas. Os que com lágrimas semeiam. Havia pela frente um desafio de colher naquela terra novamente, de se colher, se plantar. Amados, na visão celular, as sementes que plantamos, eu quero dizer a vocês que nós vamos colhê-las. Vai haver uma colheita por se fazer. No ano de 2007, eu assumi a nossa segunda igreja, com uma frequência de 80 pessoas ao domingo. Nós tínhamos 8 células de adulto e 2 células de criança. Quando eu chegava no domingo, eu olhava, a alegria era muito grande por estar ali, mas não havia ferramentas. Eu queria colher, eu queria ter novamente algo para se colher. E eu me lembro que nos pequenos grupos, em oração, em busca, os que com lágrimas semeiam. Nós vamos colher dessa terra de novo. Vai ter uma colheita aqui novamente. Os tempos se passaram, já se passaram 5 anos. De 8 células, nós vamos para 32 células adultas, mais 4 células adolescentes, e um culto que tinha 80 pessoas no domingo, hoje nós já chegamos a ter até 370 pessoas no domingo. Eu quero dizer a vocês, os que com lágrimas semeiam, vocês vão colher. Quantos aqui estão regando a sua sementinha com lágrimas? Então feche os seus olhos com a mão levantada. Você vai colher dessa semeadura. Vai haver um tempo de colheita para você. Isso estamos falando de céu, nós podemos abranger isso. É abrangente essa palavra. Na vida de todo cristão, há 2 caminhos. Há o caminho da ida, que é um caminho penoso, onde se fura os buracos e com lágrimas se rega as sementes. O caminho da ida é quando você se reúne no pequeno grupo, está você, sua esposa e mais ninguém. O caminho da ida é quando você ora pela conversão do seu esposo, que ainda não serve ao Senhor, da esposa, pela família, e as notícias que se chegam são as piores. Cada dia mais distante do Senhor, mais distante do Evangelho. É o caminho da ida. Mas você está em oração, em busca. O caminho da ida é quando você pega um grande sonho e projeto, onde as pessoas te taxam de loucos, você não está bem. Como investir numa terra dessa? Como aplicar o seu recurso nisso? Quando o povo então começa a furar pequenas covas e lançar as sementes, as pessoas começaram a ser loucura. Isso é loucura, como se colher, como então trabalhar essa terra se não tem nada. Talvez você tenha um grande sonho nesta manhã, e você já foi taxado por louco, e você já foi taxado por alguém desequilibrado. Continue sonhando, continue acreditando. É o caminho da ida, é o caminho onde as pessoas viram para mim, para você, isso é loucura. Como acreditar numa visão tão difícil como essa? É o caminho da ida. É quando você que hoje mora na sua casa abençoado. O caminho da ida é quando você ia para aquele chão, para aquele lote, e não sabia de onde saíam os materiais de construção, não sabia como construir. É o caminho da ida. O caminho da ida é onde as lágrimas correm e regam as sementes. Mas eu quero dizer para você que é o caminho da volta. O caminho da volta é quando você olha para tudo que você vê e fala: é um milagre de Deus. Olha a casa que Deus me deu, olha a família que hoje eu tenho. Eu não sei se você está no caminho de lágrimas, que é o caminho do plantio, do regar as sementes, mas eu quero dizer que tem o caminho da volta. E quando você vai envergonhar a todos que não acreditavam em você e vai mostrar a colheita, o que Deus te deu, você crê no milagre de Deus na sua vida? Você crê que vai haver um tempo de colher? Então aplauda o Senhor Jesus. Você crê nisso? É o tempo da colheita. É o tempo da colheita. No ano de 99,
O pastor Alvin trouxe para nós uma apostila, estava até encartelhando ainda, onde nós começamos com muita dificuldade a tentar entender essa visão. Ele fala muito bem em espanhol, e eu lembro que ele conversava com a gente, ele tinha apostila, nós líamos, eu assimilava muito pouco. Era o caminho da ida, o caminho da dificuldade. Quando nós pegamos a igreja para transicionar, isso não vai dar certo. Onde vocês estão com a cabeça? É o caminho da ida, é quando você parece estar sozinho contra o mundo, é quando você está sozinho contra tudo e todos. Mas quando você voltar com os seus filhos, quando você voltar com o resultado da sua semeadura, queridos. Por isso que no verso 1 do Salmo 126 eles falam assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como os que sonham. Eu quero trazer uma palavra de esperança para você nessa manhã. Continue, acredite nos sonhos e nos projetos de Deus para a sua vida, pois os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Os que com lágrimas semeiam e acreditam. Queridos irmãos e irmãs, quantas pessoas acreditaram no sonho e foram até o final? Sonhe, ouse sonhar. Quando paramos de sonhar, é como se a vida perdesse o seu sentido, o seu real sentido. O caminho da ida é um caminho penoso, é verdade. É o caminho onde você crê e a sua fé parece ser loucura. O caminho da ida é quando você muitas vezes de joelho fala assim: Deus, como se dará isso? Como se fará isso? E Deus no seu coração fala assim: filho, continue, continue, não desista, acredite. Você acredita que todas as coisas são possíveis? Amém. Você acredita que todas as coisas são possíveis aqui que crê? A primeira coisa, já para finalizar, que aqueles que acreditam têm que fazer. E antes de falar qual é essa coisa, eu quero contar uma pequena história. O Clube Atlético Mineiro teve um treinador de futebol, e a fase não era das melhores. E eu me lembro que em uma das suas entrevistas, o clamor da torcida é que ele fosse trocado, é que ele fosse substituído. E ele então conta uma pequena história. Ele contou uma história que é uma árvore de quase 30 metros de altura, e havia um formigueiro ao pé ali daquela grande árvore. E foi feita uma disputa, um torneio entre as formigas, qual delas conseguiria subir até o topo daquela árvore. Então começou. Quando as formigas começavam a sua subida, as outras começavam a dizer assim: não vai conseguir, não vai chegar até o final. E ela desistia e voltava. E assim foi o dia todo. Quase terminando-se o dia, uma pequenina formiga começa então a sua escalada. E os gritos começam: você não vai conseguir, não vai dar certo. E ela vai subindo, subindo, e termina a sua trajetória e desce como uma campeã. Quando foram perguntar a ela qual o seu segredo, a formiguinha, o que há de diferente entre você e todas nós aqui, ela falou assim: é porque eu não escuto, a minha audição, eu não tenho nada. Então quando vocês gritavam, eu não ouvia nada, e eu continuei a minha trajetória. Na vida de um campeão, de um líder, nós temos que nos fazer surdo para os outros e prosseguir em direção ao propósito, ao alvo que Deus tem para nós. Então continue, acredite contra todos. E eu quero te dizer que você vai chegar ao topo do seu projeto, ao topo dos seus planos, e você vai poder dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você crê no milagre de Deus na sua vida? Então se coloque de pé no seu lugar. Eu não sei qual dos dois percursos, se é o da ida ou da volta. Se você está no caminho de lágrimas, onde você fala assim: eu estou sozinho, parece ser a minha fé contra a dúvida de todos. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus, suas grandes vitórias se deram aos pés de Jesus em lágrimas. Eu me lembro de uma grande mulher escrita na Bíblia por nome de Ana. Quando ela entra no templo, o sacerdote ali a tem por uma mulher que havia bebido, porque não se ouvia palavras, só lágrimas e o mover dos lábios. E ela lembrava dos insultos da rival, que tinha filhos, e o útero dela parecia haver sido cerrado por Deus. E ela fala assim: Senhor, dê-me um filho, dê-me um filho, dê-me um filho, Senhor. E as lágrimas corriam. Semeie a sua semente com lágrimas aqui hoje. Unge a sua cabeça. Lembre do seu filho que ainda não serve ao Senhor. Queria pedir ao nosso querido irmão do violão, se ele estiver. Lembre das dificuldades e acredite nos sonhos de Deus na sua vida. Você está aqui durante esses 3 dias sendo desafiado a liderar um pequeno grupo. E talvez você fale assim: pastor, eu começar um pequeno grupo? Como, pastor? Eu tenho dificuldade até para falar. Eu, pastor, me tornar um médico, me tornar um engenheiro, um advogado, um pastor. Como se dará isso? Queridos, eu entrei no maior templo evangélico da Igreja Quadrangular em Belo Horizonte, do pastor Jerônimo. Quando eu cheguei lá, eu vi um letreiro dizendo assim: não diga para o problema que ele é grande, mas diga para o seu problema que o teu Deus é maior do que ele. Glória a Deus. Deus é maior do que as adversidades. Amém. Deus é maior do que as impossibilidades. Amém. Deus é maior do que tudo isso. Amém. E o milagre, com certeza, se dará na sua vida. Cura a sua cabeça. Senhor nosso Deus, os que com lágrimas semeiam, Senhor. Quantos missionários cruzaram o Brasil de leste a oeste, de norte a sul, semeando a semente. E muitas vezes essas sementes foram regadas com suor, sangue e lágrimas, Senhor. E eles acreditaram que uma nação rendida aos pés do Salvador. Quantos vieram antes de nós, desbravadores, cruzaram essa Bahia a cavalo, muitas vezes a pé, apregoando como um semeador a semente. Senhor Jesus, quantos e quantas, Senhor, não foram grandes aos olhos das pessoas, mas no anonimato da oração, no quartinho, no anonimato, choravam aos pés do Salvador, dizendo: Senhor, se o Senhor sustentar a cauda será sustentada. Quantos, Senhor, acreditaram que esse solo nasceria e haveria uma grande colheita? Senhor, os olhos das nações estão voltados para o Brasil, esperando que homens e mulheres possam ir a outros lugares, levando essa semente preciosa e as regando com suas lágrimas. Senhor, há uma recompensa, meu Deus, há uma recompensa, Jesus. Os que com lágrimas semeiam, Senhor. A obra de Deus é feita em lágrimas. A obra de Deus é feita primeiro no anonimato da oração, no anonimato do quartinho com a porta fechada, onde homens e mulheres de Deus oram ao Pai em secreto,
E o Pai em secreto move os céus, move a terra. Senhor, eu creio que sobre o Brasil, mais especificamente onde estamos, na Bahia, o Senhor vai fazer chover sobre essas covinhas que abrimos e lançamos as sementes. E haverá uma grande colheita para a glória de Deus. Individualmente também, Senhor. Os nossos sonhos e projetos são sementes. Sementes lançadas ao solo, meu Deus. Ah, Espírito Santo, o Senhor é grande. E o que eu não posso fazer, o Senhor pode. Onde eu não posso tocar, o Senhor pode. Onde eu não posso ir, o Senhor pode. O Senhor é o Deus das impossibilidades. Ó Deus, se há alguma especialização em Deus, Ele se especializou em pegar causas impossíveis e dar solução a todas elas. Coloque o seu impossível nas mãos de Deus hoje. Talvez você se encontre como aquele povo colocando as armas, desistiu de tudo. Como eu vou conseguir? Como eu vou voltar àquela terra? Não coloque princípios para Deus. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Eu quero terminar minha participação pedindo ao querido irmão, vamos cantar mais uma canção. Cante ao Senhor Deus aí agora. Deixa as lágrimas correrem pela sua face, que elas sejam a água que vai regar sua semente. E se hoje é um tempo de lágrimas, um tempo do plantio, com certeza haverá o tempo da colheita. Meu irmão, a vida do cristão é como uma roda gigante. Talvez hoje você está aqui embaixo, mas Deus vai dar uma guinada de 180 graus na sua vida e vai te colocar lá em cima de novo. Acredite no poder de Deus. Acredite que Ele pode. Então vamos cantar ao Senhor uma música do coração do nosso levita que Ele escolheu. Vamos cantar a Deus. Como um farol que brilha à noite, onde todas as